Olá pessoal, hoje eu quero dividir com vocês esse material. Esse material está rico de informações, então achei importante trazer ele, vou deixar ele aqui, tá? Com esse material, com essas informações, vocês vão quebrar crenças limitantes, vocês vão entender como funciona a 3D, o pensamento que está envolvido ali na 3D, que é a sua realidade atual, né? Como você pode se conectar com a sua realidade quântica, que é essa que está dentro de você, dentro do seu coração. Então, tenho certeza que isso vai dar um boom assim dentro de você. Você vai ter vários disparos, né, na consciência, expansão da consciência. Então, é isso. Então, vamos lá para o conteúdo. Então, manifestando de forma que parece ser ilegal. Então hoje eu vou compartilhar duas coisas que transformaram completamente a minha forma de enxergar a consciência e todas as dimensões da realidade, e que vão mudar radicalmente a sua percepção sobre si mesma. Eu garanto a você que você não vai sair daqui com a mesma mentalidade que você entrou, tá? Então você vai olhar para a sua realidade atual com uma forma, com outro olhar, com uma outra forma de ver. Então não se preocupe, não se assuste caso você tenha uma expansão da consciência, você tenha um insight, aconteça um boom na sua mente. Não se preocupe com isso, porque isso é a coisa mais natural e a coisa mais normal, tá? Que pode acontecer com você. E ao final desse conhecimento, de tudo que eu passar aqui, eu vou estar também apresentando uma ferramenta, não uma só, mas alguns comandos durante toda essa apresentação para vocês e a ferramenta específica, tá bom? Então, a base desse material é a forma como eu aprendi a história de Neville, tá? Com o Abdullah, quando Abdullah disse a ele para viver em Nova York como se estivesse em Barbados. Então, eu vou entrar nesse assunto de tal forma que você não tenha mais dúvidas, que você entenda como que faz isso. Como que você se projeta para a sua realidade quântica e deixando o máximo possível a sua realidade atual para que você não se conecte com ela e que você manifeste a sua realidade quântica o quanto antes. Então vamos lá. A primeira coisa de tudo é que você deve considerar Deus como mestre de todas as frequências. E é pelo seu avatar 3D, que é isso que você vê na frente do espelho, essa roupagem, que você experimenta o seu mundo de percepção sensorial. Já a sua consciência, ela é o observador dentro de você. E é essa consciência que é o único ponto de ligação entre você e Deus. E é por isso, por exemplo, que quando você visualiza por 20 minutos, faz uma atividade, faz uma técnica muito rapidinha, você volta a se identificar com a realidade atual. Porque você não ancorou isso, você não ancorou a sua realidade quântica, né, por muito tempo. Então é muito mais fácil, por exemplo, você perceber que a sua frequência ela cai, porque você está mais conectada com as coisas que estão acontecendo na sua realidade atual, no aqui e agora, e não tanto na sua realidade quântica, tá bom? Então, ao observar a realidade atual, você comunica a consciência que essa é a realidade em que você está presa. E o movimento de observar a realidade atual faz com que a consciência envie essa informação a Deus, o mestre de todas as frequências, e isso retorna à sua 3D como energia ressoante. Assim, você continua manifestando mais do mesmo. E quando isso acontece, cria-se uma necessidade de fazer uma distinção clara entre o que é externo e o que é interno, entre o que realmente está acontecendo lá fora e o que você interpreta dentro de si. Entenda que a única forma da consciência saber o que está acontecendo fora de você é pela maneira como você armazena essas informações, pela forma como você pensa e fala sobre isso internamente. Então, a neurociência explica que o cérebro ele não consegue diferenciar o real do imaginário, ou seja, tudo que você vive dentro de si é real para ele. A consciência só tem consciência da realidade porque você é o ponto de referência. Tudo parte da forma como você percebe a sua realidade. Então, o que acontece no reino da sua mente é a realidade para ela. Não importa o que está acontecendo lá fora. Nada tem significado em si mesmo. O significado surge apenas quando você interpreta, quando você dá um sentido a isso. Então, não há nenhum significado no que acontece fora de você, exceto aquele que você atribui através do que diz a si mesmo.
são as palavras e os pensamentos internos que definem o que é real, o que é possível e o que continua se repetindo na sua vida. Pensamentos também são palavras ditas, são afirmações em formas sutis. Masaharu Taniguchi enfatiza em seu livro Comande a sua vida com o poder da mente que devemos mudar o que falamos mentalmente, verbalmente e comportamentalmente, para que a fonte compreenda com clareza o que realmente desejamos manifestar. Entenda que, na verdade, a realidade ela é neutra, tá? Tudo é neutro, não tem um significado em si mesmo, exceto aquele que você dá. Por exemplo, imagine 2 irmãos gêmeos que perderam a mãe. Um deles acredita que ela não morreu, apenas passou para um plano astral mais elevado, e por essa visão, ele consegue lidar com a perda de forma muito mais leve, com paz e aceitação. Já o outro irmão, que não acredita em nada além do mundo físico, sofre profundamente com a ausência da mãe e acaba entrando em depressão. A situação é a mesma. Você percebe que a situação ela é a mesma? O que muda é o significado que cada um atribui à experiência que aconteceu. Então, os significados que você atribui constantemente às situações e a si mesma são os mesmos que você entrega à consciência, ao observador, que é o seu ponto de referência e, em última instância, a Deus. E isso se torna o ciclo que você vivencia todos os dias. Esse é o ciclo em que a maioria das pessoas permanece presa. É por isso que pequenos truques, por exemplo, de manifestação, ou repetição superficiais, não funcionam de verdade. Porque o que precisa mudar para que você saia da realidade atual e vá para a realidade do seu desejo é uma aniquilação completa das estruturas da sua realidade presente, que acontecem no mental, emocional e energético. A maioria das pessoas já ouviu a frase: o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas quando se trata do eu quântico, quando se trata de realmente usar as leis da realidade para viver a vida que a sua alma veio viver, a verdade é o contrário. O que está fora da mente também está fora da visão e do coração. A lei é simples. Tudo o que permanece ativo na mente está sendo projetado para Deus e recriado no mundo físico. Então, enquanto algo existir, mesmo que no mundo da mente, ele continua sendo enviado como informação vibracional e voltará a se manifestar. No momento em que você realmente abandona algo na mente, quando deixa de dar atenção, emoção e significado, ele literalmente é descartado do reino físico, porque a sua consciência é a sua realidade. Tudo que existe é o que a consciência está ciente. Tudo que é percebido para a consciência, ou seja, a realidade só existe porque a consciência observa. Você é a testemunha de tudo que ocorre. Tudo que você está ciente internamente é exatamente o que você vê projetado externamente. É como um filme na sua vida. É como um projetor de cinema. Imagina assim, tá? Essa é a lei. Esteja você consciente dela ou não. Então, quando você diz que faz, por exemplo, o diário, aplica técnicas, a visualização, nada disso realmente muda se a sua consciência continua presa na mesma estrutura de identidade. A sua identidade, o seu autoconceito e a narrativa interna sobre quem você pertence, sobre quem você é, pertence à realidade atual. Então, vou repetir. A sua identidade, o seu autoconceito e a narrativa interna sobre quem você é pertencem à realidade atual. Enquanto essa identidade não for transformada, você não consegue ver o seu eu quântico. Apenas o eu físico, você só consegue ver apenas o eu físico. Só que o eu físico ele é limitado, ele tem medo, tem problemas. É por isso que a sua vida está do jeito que está. Então você pode até ver algumas coisas que te fazem sentir o eu quântico, mas são pequenos sinais, são breves momentos. Isso não é forte o bastante para fazer morrer o mundo externo, porque esse mundo ainda está vivo dentro de você, dentro da sua mente. E enquanto algo estiver vivo dentro de você, permanecerá vivo fora de você. É assim
que a vida funciona. Então não importa quais sejam as suas circunstâncias, a sua história, o seu problema ou o que você não gosta na sua vida. Nada disso realmente importa, tá? E por que não importa? Porque o que realmente importa é o quão profundamente você concentra a sua consciência na realidade que escolhe viver e o quanto sustenta essa narrativa dentro de si o tempo todo. Então, para mudar completamente a sua perspectiva, você precisa parar de falar sobre a realidade atual. Não importa o que esteja acontecendo nela, tá? Não importa o que esteja acontecendo no seu mundo externo. Pare agora de falar sobre isso. Se você continuar narrando a sua realidade atual para si mesma, criando imagens mentais e alimentando pensamentos sobre ela, você se mantém agarrada a essa versão de mundo. E é exatamente isso que continuará vendo refletido na sua realidade. Você pode ver o caos acontecendo do lado de fora e ainda assim escolher não pensar sobre isso. É por isso que se diz que a realidade física é a realidade menos real. Você pode ver algo, mas a menos que olhe para isso e dê um significado, ou permita que viva na sua mente, aquilo não tem poder sobre você. Então você pensa, quero manifestar mais dinheiro, quero manifestar um emprego, mais oportunidades, mas aí abre o aplicativo do banco, o e-mail e nada muda. Nenhuma resposta, nenhum sinal, mesmo depois de enviar vários currículos. Então você começa aquele diálogo interno. Mas eu fiz tudo certo, porque isso não funcionou. Nesse momento você tem duas opções. Ou continua oscilando entre o quântico e o 3D, como a maioria das pessoas fazem, deixando que o que vê lá fora dite o que elas acreditam, ou escolhe permanecer firmemente na realidade que decidiu viver, sustentando sua fé, sua consciência e seu foco, mesmo quando o externo ainda não mostra sinais disso. O problema é que muitas vezes você coloca toda a sua crença em um método ou um ritual para obter algo no externo. E quando você precisar que a 3D valide seus desejos, você continua dependendo do mundo físico. Em vez disso, a chave é acreditar em Deus e deixar Deus saber em qual frequência você está, em qual realidade você já se encontra, e simplesmente seguir em frente com confiança e conhecimento profundo, porque já sabe quem é Deus e quem é você nele. É muito importante a gente entender que quando a gente faz, por exemplo, uma técnica, o poder não está na técnica, o poder está na gente, é dentro de você, é a sua consciência, é o fragmento de Deus. Tá? A gente usa a técnica como uma forma apenas de reforçar uma crença, né, que talvez esteja até balançada dentro da gente. Né, de não suficiente, de você não se sentir suficiente, de você não se sentir poderosa. Tudo bem, a técnica ela é válida, mas entenda que o poder ela vem de você. Não é à toa que uma pessoa faz uma técnica, a outra pessoa faz a mesma técnica e para uma dá certo e a outra não. É porque é o que você pensa sobre si, dentro de você. É o conceito que você tem sobre si. São as crenças que você carrega, são os pensamentos que você tem sobre si. Você entende isso? Então não é a técnica em si que tem o poder, é você que tem o poder, tá? De manifestação. A técnica, ela tá ali apenas para, de alguma forma, talvez validar para você, né? A sua força, o seu poder, tá? Mas não é a técnica em si que tem o poder, é você. Então, quando você não tem essa percepção, você é como uma pena ao vento, né? Captando todas as vibrações ao seu redor. E vale se perguntar por que ainda você está pensando no nível de uma realidade que não quer viver, em vez de perceber que o seu mundo interior é o mundo real. O seu mundo interior é o seu código-fonte, é onde você coloca o CD que quer que toque e quer viver nele. Então, a maioria das pessoas já faz isso diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas se você não toma consciência, vive apenas os pontos negativos e isso se reflete fora. Quem está dizendo o que você pode ou não fazer? Quem decide o que você pode ou não fazer? Aliás, quem está dizendo o que você pode ou não pensar? Quem decide o que você pode ou não fazer? Ninguém, exceto você mesmo. É você quem cria essas barreiras dentro de você. Então são suas próprias limitações que falam isso para você, que ditam essas regras.
Essas crenças sobre merecimento e o que você acha que pode ou não fazer é que determinam a sua realidade. Então, a questão toda é que não importa o que está acontecendo ao seu redor, apenas escolha a sua realidade. Você sabe o que quer, você não tem dúvida disso, você tem certeza do que você quer. Mas onde está isso? Onde isso existe? É no seu trabalho incrível, na sua casa nova, é na sua saúde perfeita, é no seu relacionamento novo? Aonde está isso? A partir de agora, entre nessa realidade. Viva essa realidade e ignore tudo que vier contra ela. Mas atenção, não é algo que você faz uma vez ao dia. Então você pensa, age, toma decisões a partir dessa nova realidade. Enquanto o que acontece na 3D simplesmente não te afeta mais. Como isso acontece? Porque você está totalmente ocupada vivendo a sua nova realidade. Entenda que muitas vezes, no início desse trabalho, ele é marcado por um entusiasmo muito forte. Eu já passei por isso e precisamos ter atenção, já que o que é igual a você é normal para você. Então compreenda que se você já é essa pessoa que você consegue visualizar vivendo a sua realidade quântica, então você já é ela e ponto final, tá? Se algo já é teu, ele já é teu e ponto final, então não tem discussão. Você já sabe, você já tem essa certeza dentro de você. Isso faz parte de você. Então, muito cuidado para não mandar para Deus a energia de que isso é bom demais para ser verdade, ok? De que isso é uma surpresa. Porque se é uma surpresa, significa que você não estava esperando isso, significa que isso não era para ser seu, tá bom? Pois se isso acontecer, será enviado para você o que é igual a você. Então a mudança, ela precisa ser real, mudar de dimensão. E isso só muda quando você realmente muda para uma dimensão onde sempre foi normal viver essa experiência quântica. O segredo é viver profundamente com Deus, profundamente enraizada no conhecimento da fonte. Quando você faz isso, viver a sua realidade se torna natural, porque você está vivendo a vida que já existe através de Deus. Entenda que quando você passa a conhecer, a supor algo e você mergulha nisso como se soubesse, você vive isso em sua realidade. É como saber o seu nome. Se alguém chama errado uma ou duas vezes, você corrige. Na terceira vez você pensa, é louca ou é louco, né? Isso acontece pelo simples fato de você saber que esse é o seu nome, você não tem dúvidas disso. Então viva a sua verdade interior de forma que nada possa negar ela a você. E quanto mais você pensar a partir disso, mais você percebe que isso se torna real no seu mundo e que isso se torna normal. Você se torna isso e isso passa a ser você. Então, existe uma diferença entre gratidão e euforia, tá? A euforia que eu quero dizer aqui é essa positividade tóxica, tá? Essa positividade aonde você tá muito mal dentro de você, você tá triste e você acha que você não pode chorar porque a energia que você tá vibrando, ela não é compatível, tá? Com a manifestação. Isso não existe, tá? Isso não existe. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, que existem muitas pessoas que no seu pior momento, no momento de mais negatividade, elas conseguiram manifestar coisas em sua vida, né, em suas vidas. Então, assim, é claro que a gente está buscando aqui elevar a vibração, mas não se sinta culpada, né? Porque você está triste, você quer chorar e você prende o choro. Se você quer chorar, se liberte disso. Chore, tá? É disso que eu tô falando. Entre a gratidão e a euforia. É você, né, fingir o tempo inteiro que está feliz. Se você finge o tempo inteiro que está feliz, tome cuidado. Tome muito cuidado com isso, tá bom? Então, sim, claro, seja sempre grata. Agradeça a Deus constantemente. Diga a Deus o quanto você está feliz e alegre. Isso cria intimidade com Deus e se torna verdadeiro, porque reflete quem você realmente é e não mais a falta de algo. Então, é natural para você ter essa vida que está no seu mundo, na sua realidade quântica. É natural, você já sabe que ela existe. Vivencia essa realidade plenamente. Deus é um manifestador
e sempre mostra onde você deve focar internamente, deve focar a sua atenção internamente. Então, observar e viver isso torna-se normal para você. A partir do momento que você passa a maior parte do seu tempo observando, jogando a sua atenção na realidade quântica, isso vai se tornar real para você, isso vai se tornar natural e normal para você. Isso vai fazer parte de você. Você vai se tornar isso. Você entende? Foi o que aconteceu com a sua realidade hoje. Você pensou tanto que essa pessoa, que a sua vida, ela poderia ficar ruim, começou a pensar em um monte de problema que ela se tornou isso. E você se vê como você se vê hoje. Tá? Então você vai fazer o sentido oposto disso. Porque você já sabe que isso iria acontecer. Então vou repetir, ó. Então, observar e viver isso torna-se normal para você, porque você já sabia que isso iria acontecer. Então, quando as oportunidades chegam até você, quando as coisas chegam até você e acontecem, né, quando as coisas elas começam a se reorganizar, se organizar ao seu redor, você olha para isso e segue como deveria. Tá? Você não manda aquela mensagem de nossa, isso aqui aconteceu. Se você faz isso, é uma surpresa para você, você está mandando sinal de falta, entende? Então você não fica surpreso com isso, porque você sabia que isso ia acontecer. Então agora se torna a realidade certa. Entenda que existem muitas crenças e expectativas que alimentam a sua realidade atual. Então, como você é o ponto de referência da consciência, simplesmente mude o que ela percebe. Pergunte-se: o que é minha realidade quântica? Então, descreva absolutamente tudo o que acontece nela, assim como narraria o mundo 3D na sua mente. Eu costumo ensinar um exercício muito bom para que você escreva, tá? Faça o que eu acabei de falar escrevendo no papel, dando o maior detalhe possível, ok? Que você consiga dar naquele momento, visualizando, porque isso vai elevar a sua vibração, vai fazer com que você tenha um ápice de energias positivas. Então vamos voltar. Então não importa o que acontece na sua realidade 3D. Se você estiver narrando a sua realidade quântica, foi exatamente isso que Abdullah disse a Neville, quando ele ainda vivia em Nova York. Ande pelas ruas de Nova York como se estivesse em Barbados, né? Então, quando você faz isso, é essa realidade que vai se desenrolar aqui no plano físico, tá? E o eu mais profundo. Entenda que o seu eu mais profundo é o seu ponto de referência. Então, enquanto caminhava por Nova York, por exemplo, Neville pensava: eu amo Barbados, eu amo estar aqui. Então, ele criava uma representação interna sobre Barbados, que era a única realidade da qual ele tinha consciência. A consciência dele estava naquele momento. E estava contra todas as probabilidades, né? E em pouco tempo ele manifestou e ele estava em Barbados. Então, conhecer a Deus é conhecer a inevitabilidade. Deus sempre lhe deu exatamente o que você é. Você pensa que quer o que diz querer, mas na verdade você quer exatamente o que é, o que você é. É porque pela sua vibração que Deus vai responder aquilo que você está emanando, tá? Esse é o sinal mais rápido que Deus envia. Então é só você observar aquilo que você está manifestando na sua realidade. Portanto, faça esse exercício para cada vez mais ativar a energia do seu mundo quântico. Imagine a sua realidade quântica como já existente. Como você viveria? Descreva tudo detalhadamente, visualize com seus olhos mentais e físicos. Dê cor a isso, dê cheiro a isso, dê sentido a isso, dê vida ao que você vai escrever, aquilo que você vai visualizar na sua mente. Entenda que, nesse processo, apenas meditar por 20 minutos não é o suficiente. Entenda que é sobre você viver isso. É sobre o que você faz a maior parte do seu dia relacionado a isso. É sobre como você vive. Se você quer realmente disparar isso no seu plano físico, esse é um dos elementos mais importantes. A consciência é a única realidade. Tudo que você percebe é a sua realidade. A mudança
ela começa quando você se torna consciente do seu eu quântico e muda suas conversas internas. Isso afeta diretamente as suas crenças. Então é muito importante que você mude a sua conversa interna. Fale consigo mesmo constantemente sobre a sua vida quântica, tá? Só dê importância à sua vida quântica. A partir do momento que você observa que a sua mente ela está vagueando, né? Ela está andando em pensamentos da realidade atual, você conversa com ela sobre a sua realidade quântica. Você sabe que o que está em cima é como o que está embaixo. Essa é a primeira lei hermética. Então entenda que quando a sua mente não está alinhada com Deus, ela se alinha ao mundo 3D. E tudo em que ela foca gasta energia, pensa ou rumina. E vou repetir, gente. E tudo em que ela foca, gasta energia, pensa ou rumina. É exatamente o que você verá se manifestar na sua realidade atual. Então, quando a mente começar com a fala negativa, apenas dê a ela um nome ridículo e use um comando para desqualificá-la, para desclassificá-la. Por exemplo, a partir do momento que você percebeu que a sua mente ela começou a trazer ruminações, a pensamentos negativos, sabe, aquela conversa interna muito pesada, o que você faz? Você manda um comando, pode parar. Aí você cria um nome, tá? No caso aqui eu coloquei sua lascada. Gente, isso pode parecer, mas isso é ridículo. Isso não é ridículo, tá? O autor Shirzad Chamine ensina isso em seu livro Inteligência Positiva. Então, no início pode parecer muito engraçado, constrangedor, mas funciona, tá? Você não paga nada se você experimentar e você vai ver que isso funciona. Então, dá um comando, cala a boca e dá um nome, tá? No caso, a minha é lascado. Então, você pode escolher qualquer nome ridículo, não dê nome de pessoas, tá? Inclusive, ele fala isso no livro dele, não dê nome de pessoas. Dê um nome ridículo para realmente desqualificar, tirar esse peso, né, dessa fala, dessa autocrítica que fica ruminando na nossa cabeça. Então, assim, você percebe que os pensamentos da 3D não têm poder sobre você. Há uma necessidade enorme de você aquietar a sua mente para que Deus possa te conduzir na direção certa, sem interferências da sua própria mente. Eu vou dar um exemplo para você entender o que significa exatamente isso, né? O que você pode fazer para que Deus ele consiga te conduzir sem ter tantas interferências. Então imagine um homem parado com uma criança inquieta em frente a uma rua super movimentada, com carros passando para lá e para cá. E a criança não para, ela pula de um lado para o outro, e mesmo o homem segurando a mão dela, você percebe como é difícil contê-la. Agora imagine que essa criança é você e o adulto é Deus. Entenda que quando você está calmo e tranquilo, Deus consegue te guiar lindamente em direção ao seu propósito. Agora, quando a sua mente ela fica pipocando pensamentos da 3D, quando a sua mente ela está muito agitada, como que é possível guiar você? Então compreenda que Deus tem todo o saber para conduzi-lo, para conduzir você por esse caminho, mas você precisa permitir. Entenda que quando você conseguir desacoplar dessa mente da 3D e se permitir ser conduzida por Deus, perceberá que tudo isso que está à sua frente hoje é passageiro e que você não precisa ficar preso a isso se aprender a levar a vida de forma mais leve, dando outros tipos de significados a ela. Você é o código-fonte da sua realidade. O que você continua observando internamente é o que você vivencia externamente. E quão poderoso é você desqualificar a mente com algo mais leve para quebrar um estado de energia baixa, de uma energia negativa. Então, às vezes, a vida pede para sermos um pouco mais leve, até mais bobos. E isso é muito bom, porque perdemos a resistência. E é aí que Deus entra e muda tudo. Então, quanto mais superamos a nós mesmos, mais nos tornamos capazes de ser realmente nós mesmos, o eu quântico, autênticos e poderosos, que é exatamente quem viemos aqui para ser. Não viemos aqui para sermos duros conosco, com a vida, com Deus, com os outros. Você não é a mente 3D, entenda isso.
Você veio a esta realidade para manifestar quem você é e o que é seu por direito. E é exatamente isso que você começou a fazer agora. Então é isso, gente. O resumo de tudo que eu falei é: tudo que existe na sua vida é um reflexo daquilo que a sua consciência sustenta como real. A realidade física é apenas uma projeção das frequências que você alinha internamente. Para manifestar, você precisa viver a partir da realidade desejada, não apenas desejar que ela aconteça. Quando muda a sua narrativa interna, muda tudo. Deus manifesta exatamente o que você é e não o que você quer. Então, o que aprendemos hoje? A consciência é o único ponto de referência da realidade. A realidade 3D é neutra. O significado vem de você, tá? Então, você pode mudar o significado a todo momento. Você não precisa ficar agarrado a um significado ruim, tá? O cérebro não diferencia o real do imaginário. Enquanto algo existir em sua mente, continuará vivo na realidade física. Pensa que é como um projetor. Ok? Tudo que passa na sua mente vai ser projetado na matéria, vai ser projetado na realidade física. Então, quando você muda o conteúdo mental, a realidade física também muda. A manifestação acontece quando você vive a partir da nova realidade. A gratidão é uma vibração de intimidade com Deus, não de carência. Isso aqui é muito importante. A gratidão é uma vibração de intimidade com Deus e não de carência. Leveza, humor e consciência aceleram o processo quântico. Você é o código-fonte da sua vida e Deus manifesta o que você é. É isso, gente. Então, peço que vocês sigam, que vocês compartilhem, que vocês comentem aqui embaixo, tá? Que é muito importante para o meu trabalho que vocês façam isso. E caso vocês queiram reprogramar a crença de vocês, desbloquear, né? Caso vocês, por exemplo, percebam, Dai, eu sinto que eu tenho como se fosse uma âncora em mim, né? Me prendendo no lugar onde eu estou. Não consigo manifestar a realidade que eu quero, eu não consigo sair disso, eu sinto que estou bloqueada, eu sinto que estou presa. Então, eu te convido a clicar no link que está aqui embaixo, que eu vou deixar, que é para você entrar na comunidade Alquimia da Mente. Tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Aproveitem esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo conteúdo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.